Nessas 10 chaves, eu quero te ajudar a destravar a vida financeira para comandar as suas finanças, fazer o dinheiro sobrar e desfrutar da maturidade, tudo que ela tem de melhor. Meu nome é Ellen Megaretes e eu ensino pessoas acima de 45 anos como fazer o dinheiro sobrar para quitar dívidas, realizar objetivos e sonhos. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre dívidas. Esse assunto que talvez seja o assunto que eu mais tenha, assim, vídeos no meu canal, né? Dívidas, mas ele é inesgotável, até porque hoje nós temos uma pandemia de endividamento no Brasil. Então vamos ao nosso assunto de hoje, dívidas. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, até porque eu já passei por ele. Eu já, na verdade, a inspiração, uma das grandes inspirações, eu conto isso sempre que eu posso, para que eu criasse o Finanças da Maturidade, para que eu começasse a ensinar educação financeira. Isso começou alguns anos atrás, né? Foi exatamente o processo que eu vivi de ser uma pessoa que tinha uma renda muito boa, trabalhava muito, mas não conseguia fazer o dinheiro sobrar. E além de não conseguir fazer o dinheiro sobrar, como eu não tinha muita gestão e eu sempre justificava, eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo para olhar, eu trabalho demais e realmente trabalhava demais, eu não aprendi educação financeira, eu não dava importância, e aí o que acontecia? Eu tive que começar a recorrer àquele sistema que eu vou falar muito dele hoje, né? Que é muito importante a gente entender esse mecanismo de endividamento, como é que ele começa, né? Porque para você sair, você tem que saber, você tem que conhecer todo o processo, senão daqui a pouco você cai de novo, né? Então eu não conhecia esse sistema e eu caí nele, mesmo tendo uma boa renda, trabalhando muito, eu me endividei. E aí foram alguns anos aí no piloto automático até eu aprender a sair. Desenvolver um método, uma metodologia que eu apliquei, funcionou e agora eu ensino. Então, nós vamos falar de um assunto que realmente ele é muito importante, ele é uma chave poderosa, porque na verdade a desorganização financeira e a falta de comando, a chave para o comando da vida financeira, porque dívida ela é uma consequência, né? Ela é uma consequência, é um sintoma de que a sua vida não está organizada. E por isso você tem o endividamento, né? Então, você não corrige só quitando dívida. Por isso que eu falo, olha, você se tornar um investidor, você conseguir fazer o seu dinheiro sobrar, mesmo tendo dívidas, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje, porque é um mito a gente achar que você tem que pagar todas as suas dívidas para você fazer o dinheiro sobrar. Aliás, é exatamente por isso que o problema lá atrás começou, porque a gente espera o dinheiro sobrar no final do mês para poder investir, né? Então a gente está sempre esperando e não é assim. Na verdade, o hábito de poupar, ele tem que te acompanhar, porque é exatamente ele que vai te ajudar a não entrar no endividamento e também a sair dele, ok? Então, eu queria falar dos dois pilares, que eu gosto de trazer sempre esse conceito, que ele é muito importante, é o pilar estrutural e o comportamental. As dívidas, elas passam por esses dois pilares. Não adianta você ir lá e achar, né? Ei, Andréia, e Gustavo, boa noite, gente. Deus te abençoe também, nos abençoe, né? Não adianta a gente achar que só aprendendo sobre dinheiro, né? E só tendo mais dinheiro a gente vai conseguir quitar dívidas e organizar a nossa vida financeira. Não é assim. Nós precisamos trabalhar um pilar que vem antes, que ele é o início de tudo, que é uma das bases, inclusive, do meu método, que é o pilar comportamental. São os nossos comportamentos que nos levam ao endividamento, nos levam não só a não organizar a vida, como muitas vezes até ignoramos, né? Nós deixamos isso para depois, ancorados em alguns comportamentos. O primeiro deles, né, são vários, mas um dos grandes comportamentos é: eu não entendo, eu não tenho habilidade, é o meu marido que entende, é o meu filho que entende, é a minha esposa que entende. E a gente se coloca numa posição que não tem nada a ver com o seu curso superior, que não tem absolutamente nada a ver. Eu vou dar algumas estatísticas para vocês, que é assustadora, né? Principalmente assim no mercado de servidores públicos, que se sabiam que os servidores públicos, inclusive, são 50% dos servidores públicos de todo o Brasil fazem parte dos 20% melhores remunerados na distribuição de renda do Brasil.
são os que possuem mais escolaridade, mais de 50% também. Então, olha que interessante, não tem a ver com formação acadêmica, se você é contador, economista, advogado, ou se você é um engenheiro, ou até um planejador financeiro. Porque se fosse assim, esse monte de gente formado em exatas, vamos colocar assim, tinha a vida organizada. Então, não tem a ver com isso. Tem a ver com comportamento. E esse comportamento é o comportamento da gente assumir que o nosso dinheiro, mesmo você não tendo educação financeira, que o nosso dinheiro, não só fazer ele chegar, mas também dar o destino correto para ele, cabe a nós. Está na nossa mão esse comando. E enquanto a gente não assume isso e não começa a ter as atitudes, né, congruentes com isso, a gente não resolve. Então, mesmo que você seja uma médica, por exemplo, vou dar um exemplo que eu já ouvi muito isso de médicos, né? Ou mesmo que você seja uma pessoa, um advogado também, que vamos falar que não está na área das finanças, ou um professor que não seja de matemática, de exatas, né? De português, por exemplo, você que me ouve, você faz o mais difícil que é fazer o dinheiro chegar na sua vida. Imagina o quanto, se você é mulher, assim, eu falo um pouco para as mulheres, porque eu sou mulher, né? Sou mulher, tô na maturidade. Gente, nós temos milhares de papéis, né? Nós administramos não sei quantos pratinhos por dia. Olha que loucura de quantas coisas nós somos capazes de fazer. Você não vai ser capaz de cuidar do seu dinheiro? Então para com isso. Para com isso, porque esse comportamento não te ajuda e vamos acabar com isso, porque, na verdade, você tem mais capacidade do que você pode imaginar. Muito mais capacidade. Ok? O segundo comportamento é ficar se culpando, né? Ficar se culpando não resolve, né? Você ficar olhando para trás e se lamentando. O que passou, passou, você fez o que deu conta, chegou até aqui, é da agora para frente que importa, ok? E o terceiro é vamos fazer diferente. Ok? Esse é um comportamento importante. E no pilar estrutural, realmente é o dinheiro que chega. Como é que a gente tá? Como é que tá esse fluxo? E sobre isso, da agora para frente nós vamos falar. Eu vou falar sobre esse ciclo de endividamento. Já contei a minha história. E eu queria dizer que você não está sozinho. Quais são as estatísticas hoje mais recentes? A última pesquisa que teve da Confederação Nacional do Comércio foi feita agora em agosto de 2022. 78% das pessoas no Brasil estão endividadas. É assustador, né? Eu falava 75%, eu fui dar uma atualizada para falar para vocês, 78%. Dos servidores públicos, aí já é um estudo profundo, né? Que eu posso deixar com vocês sobre o endividamento. Eu vou até te falar a fonte aqui, que eu deixei até aberta para poder falar com vocês. É um estudo que foi feito, chama Reforma Administrativa, do FOCANAT, é o Fórum Nacional Permanente de Carreiras, tá? É um estudo bem profundo e ele foi falar sobre empréstimos consignados e o funcionalismo público, né? Então, assim, 50% do funcionalismo público é comprometido com endividamento, com crédito consignado. Então, assim... e desses 50%, na verdade, não sei se vocês estão acompanhando isso aí, mas em dezembro de 2021 surgiu uma nova lei, né, uma medida aí para poder, aquele percentual que você poderia comprometer de 30% passou para 40%. Tem umas regrinhas, mas 40%. Isso vem como um benefício, olha que interessante. Depois nós vamos falar que, na verdade, na minha visão, isso não é um benefício, é a causa de todo esse problema que a gente tem de endividamento, né? Porque, e aí os funcionários públicos ainda, muitas vezes, os servidores pegam comissões extras para poder aumentar, inclusive, essa faixa que você pode ali, da renda que você tem para poder comprometer com um empréstimo consignado. E aí isso só vai aumentando e perpetuando um problema, que depois vai precisar de muita vontade, de muito método para você sair dele, na verdade, né? E os vilões, vamos falar desses 3 vilões. Esses vilões, em primeiro lugar, né, no caso do funcionalismo público, é cartão de crédito, acima de 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos, acima de 2 salários mínimos é empréstimo consignado, abaixo de 2 salários mínimos seria o cartão de crédito. É explicado porque a renda é menor e, enfim, tem menos para poder se comprometer. Então, os vilões, em primeiro lugar, de modo geral, no endividamento do Brasil, é o cartão de crédito, o cheque especial nessa ordem e o empréstimo consignado. E nós vamos entender por quê daqui a pouco, porque é um ciclo que começa
com um e vai aumentando com os outros até você chegar num processo em que você fica ali, não consegue sair daquilo, vai comprometendo muito a sua renda. E para sair disso a gente precisa de 3 Cs, né? Que é a consciência, que é o que a gente está fazendo aqui, trazer luz para um problema, que eu queria te dizer que talvez se eu tivesse no seu lugar, sem o conhecimento, né? Eu já estive, né? Sem o conhecimento que eu tenho hoje, sem as vivências que eu tive, que eu vi, que eu experienciei, eu estaria fazendo da mesma forma, né? Utilizando o cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, então tá tudo certo. Nós estamos aqui para né, enxergar uma nova forma de fazer, uma forma mais inteligente que traga mais saúde. Então precisa de consciência, compromisso e muita conversa. Conversa não só em casa, mas conversa na hora que você for negociar suas dívidas. É preciso muita conversa para você conseguir fazer com que esse ciclo de endividamento e esse problema culmine aí numa solução, né? E compromisso é o compromisso seu com a solução, compromisso com um novo comportamento, né? Porque, deixa eu passar para cá. Esse compromisso é ele que vai fazer você sair disso. E acredite em mim, você consegue sair disso sim, mais rápido do que você pode imaginar. Então eu queria passar nesse ciclo de endividamento para vocês, quando que ele começa? Ele começa na base. O que eu chamo de base? O seu fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? O que você ganha e o que você gasta. Então, ganhou 10 mil, gastou 10 mil. Esse é o seu fluxo de caixa, entrada e saída. É o seu orçamento, no meu curso eu denomino mapa, que é seu mapa, né? É para onde você direciona os seus recursos. E quando esse fluxo está em desequilíbrio, ou seja, você começa a gastar mais do que você ganha, ou seja, a sua base, o que vai acontecendo? Mas de uma forma muito sutil. Ela é muito sutil. Por que ela é sutil? Porque quando você começa a gastar mais, quando você, né, acima de qualquer renda hoje, você consegue ter um cartão de crédito, né, gente? O cartão de crédito é um empréstimo, o dinheiro não é seu. O banco te dá um limite, você usa o dinheiro do banco, depois você paga. Então é crédito. O cheque especial também já está ali na sua conta, é um limite. Então quando você não está com a sua base sob controle, não está olhando para a sua base, não organiza, não sabe exatamente com o que você gasta, você vai pagando as contas e vai vivendo a vida de acordo com as necessidades, você vai gastando, não coloca isso num fluxo. O que acontece? Silenciosamente, assim como uma hipertensão, né, que ela é silenciosa, é uma doença física, silenciosa, ela começa ali nos hábitos, nas mudanças de hábitos. Então, silenciosamente, o que acontece? Você vai usando o crédito. Então você usa um pouquinho ali do cartão, né? Parcela, a gente tem um hábito, né? O brasileiro tem muito hábito de parcelar. Então você vai lá, tem as suas despesas, imagina que as suas despesas elas estão muito próximas ali do que você está ganhando. Então um pouquinho abaixo, não está sobrando muito, mas está muito próximo. Mas como você não tem muito hábito de poupar, quando sobra fica ali na conta, mas não é aquela coisa intencional que você coloca uma meta e guarda, né? Porque a poupança ela precisa de ser intencional, assim como o gasto ele também precisa de ser intencional. Você tem que falar pro dinheiro para onde ele tem que ir, não depois que ele foi, você vai lá, foi, a fatura do meu cartão de crédito veio alta. Então tem que ser uma ação, né? Você tem que atuar, né? Tem que ser ativo. Você que manda. Você que é o chefe do seu dinheiro. Então quando você não tem isso, aí você vai usando ali, aí passa no cartão, como você não está acostumado a contabilizar, a organizar aquilo ali, aí vem a fatura, você paga, aí passa um pouquinho ali, passou R$200, R$500, tudo bem, aí entra ali no cheque especial. E aí você vai formando esse hábito. Isso para você passa a ser normal. E você vai viver na vida e vai, gasta, aí vem um imprevisto, uma coisa extra, que não estava ali naquele seu custo fixo. O que acontece? Aí você precisa de entrar um pouquinho mais no cartão e um pouco mais no cheque especial, porque aí você paga a fatura do cartão, como foi a mais, o dinheiro já acabou, você já pagou suas despesas do mês, aí você usa o cheque especial. Só que cada vez que você vai lá e usa o cheque especial, você tem um juro sobre aquele valor. E se todo mês você entrar no cheque especial, se a gente considera assim, vamos colocar R$500 por mês que você ultrapassa ali no dia a dia. Ao longo de um ano, eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre isso, você vai estar com R$11 mil de passivo, de dívidas.
Porque se é R$ 500 por mês, faz a conta, vezes 12, 6 mil. Todo mês você está entrando 500. Mais os juros, tá lá a conta no canal. E aí quando você vê isso aconteceu, aí você começa a sentir o aperto, ele vem devagarzinho. Aí quando o aperto vai vindo, o que, que você passa a fazer? Algumas pessoas, às vezes, e é até uma maldade da forma como é feito no sistema financeiro, acho que não tem tanta clareza, é uma maldade para quem realmente nunca aprendeu, nunca teve esse olhar, né? Aí acaba caindo assim nesses sistemas. Vai lá e paga o rotativo. O cartão de crédito no rotativo. Você sabe em quantos por cento que o cartão de crédito, o rotativo, os juros do rotativo pode chegar num ano? 888%. Varia de acordo com a operadora, mas em média 888%. Ou seja, você pagar a dívida 8 vezes só em juros. E aí, não satisfeito, o seu cheque especial está lá, você está usando, o cheque especial chega a 60%, 60% ao ano de juros, ou seja, quase 2 vezes a dívida só em juros. Aí você aumenta o limite do seu cartão, aumenta o limite do cheque especial e continua ali gastando e faz tudo para o filho, faz tudo para todo mundo e usa todo mundo sem aquele comando, sem a base. A base está lá. Chega num ponto que isso aqui começa a ficar muito apertado, você começa a pagar muito juros. Você lembra que se você começa a pegar R$ 500 por mês, no final é 11 mil, aí o que você faz? Bom, tá devendo cartão, já tá devendo cheque especial, não consegue, você vai lá. Se você principalmente for um funcionário, tipo um servidor público, o que você faz? Aí vem lá, aliás, nem precisa chegar nesse nível, né? Porque hoje existe quase uma desculpa a expressão, gente, mas eu tenho que pensar 2 vezes no que eu vou falar, mas é quase uma quadrilha ali para poder te oferecer o empréstimo consignado. Aí te oferece o empréstimo consignado, você coloca aquela parcelinha pequenininha. É pequena a parcela, mas você vai comprometer a sua renda durante 60 meses. Vamos colocar ali R$ 300, você vai lá, pega 15 mil, resolve tudo, resolveu todos os problemas, pá, graças a Deus, resolveu aquele primeiro, botou uma parcelinha ali, R$ 300 eu consigo pagar. Se a sua base já estava desorganizada em 500 por mês, você nem atentou para isso. Você pegou 300, você pegou 15 mil, mas no final você vai pagar uns 30, né? Com juros. Então vai dar até uma parcelinha maior. A sua base ficou pior ainda. Ela ficou mais negativa ainda, porque ela continuou aqueles 500, porque você não mexeu nele, e mais um empréstimo consignado. Aí, final do ano, se passou o ano todo assim, aquela coisa toda, falar, bom, mais um empréstimo, você tem 40%, né? Você pode pegar da sua renda. Aí você vai lá, pega mais um empréstimozinho, bota mais uma parcelinha, o que aconteceu com a base? Ficou pior ainda. Chega num ponto que, veja bem, o dinheiro você continua gastando aquele tanto, mais o tanto de empréstimo, vai sobrando menos para você, né? Menos para você gastar, e aí começa a acontecer um processo que é assim, a gente vai buscando soluções com o que a gente sabe fazer e tá tudo certo. Qual que é o primeiro passo que normalmente as pessoas fazem? Vai trabalhar um pouco mais, se é um professor, enfim, vai aumentando ali a carga horária, se é um médico também, ou começa a tomar remédio. E isso tudo vai criando um processo de adoecimento mesmo. Um outro dado muito estatístico, muito alarmante é o uso de antidepressivos e remédios para dormir, ok? Então, qual que é o passo 1 para você organizar suas finanças? Para tudo. Antes de pensar em dívida, que dê a palavra dívida, antes de passar em endividamento, você tem que vir aqui, ó, na base. Olha o que está acontecendo ali, para onde está indo as despesas, o que você pode mexer, esse comando, assim, com o que realmente você está gastando, faz um levantamento. E aí ali, fazendo esse levantamento e obviamente fazendo uma faxina, né, você tem que fazer sobrar, mesmo com dívidas. Deixar a dívida de lado. Independente da dívida, o seu custo fixo tem que sobrar. Se você... Aí, tudo bem. Eu fiz sobrar ali, as dívidas estão de lado. Aí o que nós vamos ter que fazer? A gente tem que entender o seu grau de endividamento, né? Como que tá a sua situação. Eu deixei isso aqui em branco, porque eu ia desenhar para vocês esse processo. Eu posso até fazer aqui, porque ele é bem interessante.
esse processo da renda aqui, ó. A renda, sua renda tá, vamos imaginar, 7 mil. E aí todo mês você passa 7.500, né? Aqui é 500, ó. Né? Então aqui 7.500. Esse 7.500 você recorre ao banco. Então, no outro mês você vai continuar gastando 7 mil e ganhando 7 mil, gastando os 500 a mais, mas você ainda tem os juros, o pedacinho dos juros aqui que você vai ter que pagar em cima dos 500, ó. Você vai ter que pagar os juros que você pegou de 500, vai ter que pegar mais 500 de cheque especial e vai gastar o restante. Então, esse ciclo multiplicado ao longo do tempo é que é a verdadeira razão do seu endividamento. É um problema que, se você não cortar pela raiz, você não resolve. Você só vai, é só paliativo. Por isso que você não resolve com empréstimo consignado. Você só piora. Só vira mais escravo. Então, passo 2, você vai dividir as dívidas por prioridade. Então, quais são as prioridades? Em níveis, né? O primeiro nível é aquelas dívidas que você precisa pagar porque elas estão associadas a um bem, né? Então, assim, se o seu apartamento, por exemplo, o carro, se você não pagar, você vai perder, né? Então, essas são as primeiras que você tem que pagar, mas eu deixo uma reflexão. Às vezes, dependendo da sua situação, do seu nível de adoecimento, da falta de sono, é preferível você vender mesmo. Avalia isso, ok? Porque às vezes a gente tem a falsa noção de que um financiamento imobiliário de 20 anos, 30 anos, ele é seu, mas não, você tem uma dívida e às vezes é ele que pode ser também um pano de fundo aí para um endividamento maior. Então, às vezes, vender pode ser uma boa solução, ok? Pensa sobre isso também, dependendo, para você voltar a dormir, a viver. Acredite em mim, você não tem patrimônio, você tem dívida, passivo, ok? Então, é hora de olhar para isso. Claro que você tem que respeitar as suas prioridades, os seus valores, isso é muito pessoal, né? Mas eu acho que quando a gente está num processo assim, é importante a gente olhar para todas as alternativas, tudo bem? Então, os níveis 1, a prioridade das dívidas são aquelas que você pode perder o bem, né? É igual financiamento de carro, às vezes a pessoa não está conseguindo pagar, ela é preferível ela vender o carro, porque senão ela vai perder. Carro é outra coisa que eu sugiro avaliar, né? Porque é um filho, né? Ou mais às vezes, ok? E o segundo nível são aquelas dívidas com cartão de crédito, cheque especial, empréstimos consignados. O empréstimo consignado, ele está quase que no nível 1, porque ele praticamente sai da sua renda ali e não tem jeito. Só que o empréstimo consignado, dá para você fazer portabilidade nele. E, gente, tem uma diferença muito grande entre portabilidade e refinanciamento. Fica muito atento a isso, porque existe muita maldade no mercado. Tanta que eu não gosto nem de falar, porque eu fico com muita raiva. Então, o que é a portabilidade? Portabilidade é você pegar a sua dívida atual, do jeito que ela está, não pode mudar o prazo. Então, se faltam, por exemplo, 5 anos para pagar, não pode mudar prazo, continua com 5 anos. E você vai portar, vai levar essa dívida para uma outra instituição que vai, como se fosse comprar essa dívida sua, vai pagar um juros por um juros menor. Então vai diminuir a parcela, mas o prazo continua. Se diminuiu a parcela e o prazo continuou, você fez uma portabilidade melhor para você. Você diminuiu o tamanho da dívida, não concorda? Vamos supor que você estava com uma parcela de 500, faltam 60 meses. Aí esse banco aqui falou, não, dá para a gente portar para cá, a parcela vai cair para 420 e continua os 60 meses. Então você portou. O que é o refinanciamento? Não, traz a sua dívida para cá, nós vamos fazer uma portabilidade e tal, eu ainda te dou a parcela de 350, aí você vai lá e faz. Só que a parcela de 350 por 80 meses. Aí quando você faz as continhas ali, dá mais do que o que você estava pagando. E eu vi isso dessa última turma com os meus alunos, assim, assustador. Até eles falam assim, nossa senhora, por falta de atenção. Então, no empréstimo consignado, dá para você abaixar a portabilidade, mas isso ocorre quando a Selic está mais baixa. Então, se você, quando fez a sua dívida lá, a Selic estava mais alta e agora a Selic está menor, então é possível negociar. Senão, não tem jeito, mas tenta em outra instituição. Às vezes você consegue levar a sua dívida e diminuir as parcelas. Você já está diminuindo, já é uma estratégia que eu estou te dando aí, né?
Então, essa é a prioridade do empréstimo consignado. O segundo nível, então, é o cartão de crédito, cheque especial, né? E empréstimos que não sejam consignados. Esses o ideal é você sentar com a instituição ou com as instituições e negociar isso aí. Negociar obviamente, com a própria instituição, ela vai querer aumentar o prazo e aumentar, né, aumentar a sua dívida. Mas com outra instituição. Então, por exemplo, às vezes você tem a conta num banco comercial e você tem a cooperativa que pode comprar esse crédito. Um banco de cooperativa, às vezes, vai te fazer juntar toda aquela dívida que você tem lá. Então, vamos supor, você tem que fazer um levantamento disso, saber quais os bancos, quanto que é a parcela, qual o prazo, né, que falta para pagar, achar o valor inicial que você fez da dívida, ok? O quanto você já pagou para saber qual que é o tamanho desse endividamento. E aí, quanto que resta pagar? Não, falta 100 mil para eu pagar. E esse banco, se eu levar para ele, a sua dívida cai para 80, então às vezes você leva toda essa dívida para lá, junta seu cheque especial, cartão de crédito, o empréstimo, né, que é o crédito pessoal que a gente fala, junta tudo numa única parcela menor do que aquele tanto de parcelinha que você tem. Isso é uma opção, você já reduziu. A outra opção ou seja, mas você tem que encerrar, tá? Encerrar o cheque especial, encerrar o cartão de crédito. Se você vai lá, negocia e continua entrando no cheque especial e no cartão de crédito, não resolve absolutamente nada. Você só criou um problema maior, porque você colocou mais uma dívida e continua crescendo o seu problema que está lá na base. Que isso fique assim, isso é o mais importante que eu queria que vocês ficassem nessa aula. Porque, na verdade, numa única aula a gente não consegue resolver todos os problemas. Eu vou dar insights para vocês, né? Mas depois vai ficar faltando mais conteúdo, né? Por isso que é uma jornada. Então, assim, mas o principal que vocês têm que guardar é essa base. Vai lá na base e mexe nela. Porque ela é que vai sustentar as suas ações da agora para frente, que vai dar suporte. Porque se você continua gastando mais do que você está ganhando, não adianta. O problema cada vez vai ser pior, né? É um buraco que você está cavando, né? Cada vez mais fundo. Então, a segunda prioridade é isso, cartão de crédito, cheque especial, e encerra, para de usar, passar a viver com o que tem. Esse é o primeiro passo. Se você achar que não dá, que isso é impossível, né? Não cabe de fato, aí você pode estar com um super endividado. O super endividado é quando você não consegue, você consegue provar isso, inclusive, né? Quando você está comprometendo a sua sobrevivência. Está comprometendo as coisas básicas com tanta dívida que você tem. E aí a sugestão que eu te dou é procurar um advogado. Ele não vai te cobrar nada agora, ele vai ganhar uma ação. E aí ele vai entrar com uma ação. Existe uma lei de superendividamento, né? Que é uma lei, se vocês quiserem anotar aí, eu até entrei aqui para poder te dar um número, mas é só pesquisar na internet também. Para vocês baixarem essa lei do superendividamento, que foi uma lei que surgiu, né, ela foi criada o ano passado. Eu não vou achar aqui agora não, depois eu vou botar o link no chat, ok? Vou deixar um link na descrição do vídeo, a lei do superendividamento, para te ajudar. E essa lei, ela te protege, ela te ajuda, porque aí vai cessar todas as cobranças, vai juntar todas as suas dívidas, somar tudo, inclusive empréstimo consignado, tudo vai ali, e o seu advogado vai entrar com uma ação na justiça, e esses juros vão ser discutidos na justiça, ok? Essa é uma opção. A outra opção, gente, que é uma opção que aí vai depender de como você vê isso, é você definitivamente não pagar e esperar eles virem negociar com você. Isso ocorre, isso já tem a margem lá, o banco tem essa margem, o cartão de crédito tem, existem saldões que são realizados em determinadas épocas do ano em que eles chamam você para negociar. Então é parar de usar o cartão e não pagar e deixar lá, essa dívida vai crescer absurdamente, depois eles vão te chamar para negociar. Só que antes de fazer isso, você tem que saber qual que é o valor que você deve, né? Certinho, ter todas as informações para na hora que negociar, você sentar e negociar adequadamente. Mas para que isso seja feito, aliás, em todas as situações, aquele dinheiro que você estaria pagando o cartão, você tem que rigorosamente pegar e guardar. E poupar. Poupar e investir, né?
Ali que entra o investimento. O investimento é multiplicar, você vai colocar num fundo de renda fixa ali, num CDB, numa LCI, e vai guardando para na hora que aparecer uma oportunidade, você vai acompanhar essa oportunidade, você vai lá, a sua dívida, vamos imaginar, é 15 mil. Olha, eu tenho 7 mil. Você vai quitar dívidas, às vezes, por 1/3 do que ela vale. Ok? Então, essa é uma outra opção também que você tem em relação ao cartão de crédito, ao cheque especial. Isso não, e ao crédito também, ao crédito pessoal. Isso não se aplica a dívidas que têm um bem, né, associado a elas, porque você tem o bem como garantia. E aí isso não vai acontecer, ok? Isso no segundo nível. E no terceiro nível, você tem aquelas dívidas de empréstimos com familiares, empréstimos com loja, financiamentos com loja. Essas aí você precisa de negociar até a escola de filhos, né? Senta com o diretor da sua escola, da escola dos seus filhos, negocia, conversa, explica. Eles não podem tirar seu filho da escola, mas também você não pode simplesmente não pagar, né? Eu acho que tudo aquilo que você não paga, que você não resolve, a vida da gente não anda. Então, dívidas, elas precisam de ser pagas. Mas elas precisam de ser pagas de uma forma honrosa, porque a taxa de juros é absurda e o sistema financeiro sabe disso. Ele sabe disso e ele te empresta. Ele te faz uma cilada de você cair ali. Então, ele sabe que, inclusive, eles normalmente nem entram na justiça. Os bancos não entram, eles não perdem, porque eles sabem que eles vão perder uma causa, porque os juros são abusivos, ok? Então, senta com as lojas, senta com os familiares ou com a própria escola e conversa, né? Por isso que precisa de conversa. Explica a situação, a gente precisa de ter muita dignidade nesse momento. Eu sei que às vezes a gente fica com vergonha. Gente, mas isso, eu tô acabando de dar o dado para você, 78% da sociedade brasileira, 78%. Aquela pessoa que você acha que é super organizada, que tem um carro do ano, que tá com a casa maravilhosa, às vezes ela tá mais endividada que você. Ok? Então, sem vergonha. Vergonha é você roubar. Né? Você quer pagar, mas dentro você tomou algumas decisões que não foram equivocadas e agora você quer resolver. E tá tudo certo, ok? O seu nome vai ficar negativado? Vai, mas isso é excelente, porque o sistema de proteção ao crédito é uma proteção a você. Uma proteção no sentido de evitar que você tome novas decisões equivocadas. E tá tudo certo. Os bancos usam muito isso, né? O nome, a dignidade, como se você fosse um criminoso, e você não é um criminoso, né? O nome tá lá, legal, tá protegendo o meu crédito. Tá me protegendo. Até eu aprender a organizar a minha vida financeira. E tá tudo certo. Ok? Então, dividiu em prioridade e estabelecer as estratégias. As estratégias eu já fui dando, né, ao longo aí da conversa, que é você sentar, negociar, levantar. Então, as estratégias são essas. E ação, gente, não deixa acumular, não deixa ir para debaixo do tapete, porque senão isso só vai crescendo. Cresce numa proporção absurda. Precisaria de uma planilhinha para mostrar isso para vocês. Vocês podem fazer isso aqui na munheca, que eu costumo brincar, né? Coloca ali, ó, R$500 todo mês, no final do ano 6 mil. Vai colocando juros sobre juros. No começo o juros é pequenininho, dá ali R$50, mas os R$50 ele vai crescendo de uma forma que vocês não imaginam, né? Matemática. Então não deixa isso acontecer, para tudo agora e resolva se você está endividado, ok? E existem 2 mitos, que é muito interessante esses mitos, que são mitos. O primeiro deles é que dívida não caduca. Dívida caduca. Dívida não caduca, gente. Porque caduca é o nome no SPC lá, nome do Sistema de Proteção ao Crédito, que é 5 anos. Mas se você deve, você tem que pagar. Ok? Ela só não vai ser cobrada se não foi feito, se por algum erro, porque isso também não acontece, pode ter certeza, existem as empresas de cobrança, se por algum equívoco essa dívida não foi feita durante 5 anos, nenhum tipo de cobrança sobre ela. Não vai acontecer. A primeira coisa que acontece, negativou, já passa para uma empresa de cobrança, um sistema. Então, se não foi cobrado, ok, mas se houve apenas uma cobrança, essa dívida não vai caducar, vai ficar lá, ok? Então tem que pagar. E além disso tem a parte energética, né? Se você não pagar, sua vida não anda. Eu acredito muito nisso aí. E o segundo ponto mas se eu só voltar nesse assunto, é a questão dos juros. Os juros abusivos você precisa de negociar.
E não pague juros abusivos. Esse você não vai pagar. Tá? Vai esperar eles negociarem e eles vão negociar com você. Existe um sistema de negociação. Deixa lá que eles vão te chamar para negociar. E no caso, se não, a outra opção é você já negociar diretamente de uma forma jurídica, né, com um advogado, ok? E o segundo mito é que dívida não passa para herdeiros. Passa sim, tá? Passa sim. Isso é um mito. Eu vou te explicar como é que passa. É o seguinte, a dívida, por exemplo, o pai contraiu a dívida. O filho não é obrigado a pagar essa dívida, ele não vai pagar essa dívida, mas ele vai pagar da seguinte forma. Se esse pai que contraiu a dívida deixou um imóvel, então aquela dívida lá que não caducou, que nós falamos, que ela não caduca, na hora que for fazer um inventário, a primeira coisa que tem que fazer é tirar uma certidão para ver se tem dívida, e seu nome vai estar lá, e você vai estar devendo, e tem juros, e tem correções, etc, ok? Aí aquele imóvel, aquele patrimônio todo, ele só vai ser transferido depois que essa dívida for paga. Então o patrimônio vai ter que responder por essa dívida. Então vamos supor, a dívida era de 500 mil, 500 mil reais, 100 mil, vamos pegar assim, 100 mil reais era a dívida. O imóvel valia 80. Então, os herdeiros não vão herdar nada. Eles não herdam os 20 mil, ok? Os 20 mil morreu. Mas os 80 já morreu ali para responder. Vamos supor que o imóvel valia 200 e a dívida era 100. Então, o que eles vão ter direito é a 100 mil, ok? Então, dívida herda sim. Só não herda a pessoa tendo que pagar do bolso dela, mas o patrimônio responde. Tudo bem? Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês hoje sobre dívidas. Dívidas é um assunto que merece, lá no canal tem vários vídeos e a gente vai continuar falando um pouco sobre isso. E vamos aprofundar mais numa metodologia de te ajudar a organizar a sua vida financeira. Porque dívidas é sintoma, gente. É igual querer tratar a hipertensão sem tomar medicamento, entendeu? Assim, a hipertensão ela é um sintoma de que todo um sistema está precisando de atenção, né? Ansiedade, remédio para ansiedade, a mesma coisa, é só você ficar tomando só remédio, medicamento, sem muitas vezes ir lá na causa. O que está gerando essa ansiedade? Senão você vai ficar escravo de medicamento o resto da sua vida. Às vezes uma hipertensão, sim, talvez você não consiga regular, mas às vezes até uma hipertensão com mudança de alimentação, de exercício, com uma reposição hormonal, se você está na menopausa, você consegue resolver. Mas no caso de uma ansiedade, por exemplo, como um pano de fundo, que é um sintoma dessas coisas, né, a depressão, a tristeza, a insônia, do endividamento, que ninguém quer dever, né? Se você está enrolado, eu tenho certeza que você não quer dever, você não quer ficar com o nome sujo, você só quer organizar a sua vida, não é isso? Você só quer ter paz, né? Eu tenho certeza disso. Mas para que isso ocorra de uma forma definitiva, você precisa de ter uma metodologia que vai mais do que um apagar incêndio. Até porque esse processo foi um processo, você construiu esse endividamento, ele foi ao longo dos anos, não foi de uma hora para outra, foram hábitos e que não são fáceis de mudar, precisa de tempo, precisa de paciência e precisa de metodologia, né? Fica mais fácil quando você tem um mentor, quando você tem um método, então eu queria deixar esse recado e também te convidar para a aula de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre algo que é muito importante, que vai te ajudar em todas essas chaves, em toda essa jornada de organizar a sua vida financeira, que é mentalidade. Como construir uma mentalidade mais próspera, né? Prosperidade é energia. Obrigada, Débora, seja muito bem-vinda. Então, é uma energia muito poderosa, né, que permeia todas as nossas ações, todas as áreas da nossa vida, e muito do que a gente sente como efeito, né, como sintoma, que é o endividamento, que é a desorganização, que muitas vezes é o adoecimento, é sintoma de uma mentalidade que precisa de estar melhor alinhada aí com essa energia tão poderosa.